Fala, meu querido aluno da Fagênios. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática, de fundamentos da matemática, tá? E, turminha, nós vamos comentar com você hoje a parte de porcentagem. É um conteúdo muito tranquilo, tá? E é um conteúdo extremamente aplicado no seu dia a dia. Se você tem a noção de regra de 3, com certeza você consegue fazer uma questão de porcentagem. E a gente vai revisar, a gente vai fazer alguns exemplos, e aí você carrega da maneira como você achar melhor. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá no Instagram, ó, @professor Ian Ribeiro. Tranquilo? Separa aí, turma, um papel e uma caneta para a gente realizar as nossas anotações. E aqui eu vou ser bem direto, tá? No que você realmente precisa carregar. Tanto para realizar a sua prova, e se cair alguma coisa no ENAD relacionado a isso daí, muito tranquilo também. Turminha, porcentagem é sempre uma divisão por 100. Então, a primeira coisa que você vai observar em uma questão e identificar se ela é de porcentagem é através desse símbolo aqui. Se você enxergou este símbolo aqui, é porque você tem ali o que a gente chama de forma percentual. E o que quer dizer essa forma percentual? Quer dizer que x% são x partes em um total de 100. Perfeito? Isso aqui, por se tratar de uma fração, ele representa a quantidade de partes. Isso aqui, por se tratar de um denominador da minha fração, ele vai representar a quantidade total. Perfeito? O que é interessante, turma, é você saber manipular os valores dentro de qualquer questão. Como assim? Se você observar, nós temos a forma percentual e uma fração, logo, forma fracionária. Tranquilo? Se eu chego para você e falo isso aqui, ó, 25%. Automaticamente, você tem que lembrar que isso daqui são 25 partes em um total de 100. Outro detalhe, por se tratar de uma parte de matemática, a gente tem que entender que eu posso simplificar. Concorda que 25 e 100 eu posso simplificar direto por 25? Posso. Esse mesmo 25 sobre 100, ele poderia aparecer para você como 1/4. Mas por que poderia aparecer para você como 1/4? Porque isso daqui são frações equivalentes. Quando você realiza a divisão, 0,25. Onde que eu quero chegar? Olha a forma percentual e olha o resultado decimal. Turma, sempre que você quiser sair daqui para cá, a única coisa que você vai fazer é pegar a vírgula e deslocar 2 vezes nesse sentido. Deslocou, deslocou, parou, 0,25. Tranquilo? Se você quiser transformar esse 0,25 em porcentagem, você faz o caminho contrário. Como assim? Daqui para cá, você vai pegar a sua vírgula e vai deslocar 2 vezes. É sempre o mesmo processo. Tranquilo? Pega essa ideia aí, porque realmente ela é muito importante no sentido de manipulação. Vamos lá, turma. 3 passos principais. Ó, como calcular uma porcentagem. Turminha,
A melhor maneira, na minha opinião, de calcular uma porcentagem é utilizar uma regra de 3. Então, bora pegar valores redondos que vai facilitar o processo de ensino-aprendizado. Imagine que você tem lá uma quantia de 1.000. Beleza? E dessa quantia de 1.000, você entende que por ser o total, isso é extremamente importante, tá? Por ser o total, ele sempre vai ser o 100%. Então, na nossa regra de 3, a gente sempre vai jogar para 100%, porque ele é a referência de total. Isso é extremamente relevante. Perfeito? Então, imagine que você tem um gráfico setorial todo preenchido, ponto, 100%. Só que você chega para mim e fala assim, ô Ian, o negócio é o seguinte, eu vou pegar desses R$1.000 e eu vou destinar 20% a um pagamento de uma conta. Perfeito. Então, concorda que você quer uma fatia do 100, mas eu não sei quanto que representa. Então, identificou, é 20%? Então, ele está aqui e aqui a quantia X. Eu poderia te falar o contrário. Eu poderia falar assim, olha, você vai pegar R$100 e vai destinar a uma instituição de caridade. Mas o quanto que esses R$100 representa em porcentagem, em termos de 100%? O X ele poderia estar no outro lugar. Em toda questão de porcentagem, você sempre vai realizar essa multiplicação aqui, ó. Então, automaticamente, 100x igual 1.000 vezes 20. Perfeito? Eu posso cortar, ó, 0 com 0, 0 com 0. X vale quanto? 200. E encontrou. Então o negócio é o seguinte, pegou uma questão de regra de 3, eu vou fazer porcentagem? Vai. Vou te dar um exemplo de questão aqui, ó. Em uma empresa, entre cada 50 funcionários, 20 são técnicos. Pensa comigo, ó, de 50, 20 é técnico. É porque dessa quantia, 30 não é técnico. Entenda que o que eu estou fazendo é uma subtração de 50 menos 20. Nessa mesma empresa, a taxa percentual de funcionários que não são técnicos especializados. O que eu quero encontrar? O quanto que esses 30 funcionários me representam em termos de porcentagem. É porcentagem? Regra de 3. Qual é a quantidade total? 50. Então, 50 está para 100%. 30 funcionários está para quanto? Para X. Lembra que você vai multiplicar cruzado? 50x é igual a 100 vezes 30. Eu passo esse 50 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Quando você passa dividindo, ele vai ficar assim, ó, turma. 100 vezes 30 dividido por 50. Concorda que você pode simplificar isso daqui de uma vez? Porque 100 dividido por 50 é 2. Então, 2 vezes 30, 60. Como o meu x está na coluna de porcentagem, resposta correta, letra A. Uma prova de determinado concurso, ele possui no total 40 questões. E ele diz que 5 é raciocínio lógico e 55 conhecimento específico. Dessa forma, o total de questões que não se referem aos conteúdos citados. O que você precisa colocar em mente? Isso aqui, ó. O seu total é sempre 100%. Beleza? Nessa questão, se eu te falo que 55% é específico e 5% é raciocínio lógico, é porque 60% da prova já foi aqui, ó. Já foi ali.
Como o seu total é 100 e 60 é isso, então concorda que o que não se refere aos conteúdos citados não é 40%? Eu chego aqui e coloco 40 questões, está para 100%, x está para 40. Lembra que você vai multiplicar cruzado, então vai ficar 100x é igual 40 vezes 40. Eu corto 0 com 0, 0 com 0. X vale quanto? 16. Resposta correta, letra C. Tranquilo? Vamos para mais um passo, vamos avançar um pouco mais, porque da mesma forma que a gente aprende a calcular uma porcentagem, a gente aprende a fazer no mesmo princípio um aumento e um desconto. Então, aumento percentual e um desconto percentual também. Perfeito? Vamos lá, ó. A gente vai pegar um valor base, o 1000. Ô Ian, e se fosse um valor diferente lá na questão da prova? Turma, você só vai mudar o resultado. Ao invés de 1000, você vai botar o valor que está. Mas o princípio ele é o mesmo. 1000. Vamos supor, e de fato você já sabe que isso daqui é o quê? 100%. Beleza? Mas vamos supor que esse valor, que é uma mesada, ele sofreu um aumento de 10%. Talvez você fale assim, morreu, que mesada é essa? Um aumento de 10%. Tranquilo? Intuitivamente, turma, você já entende que o resultado final não é mais 1000. Porque como eu estou fazendo um aumento, ele é maior do que o anterior. O meu conselho, tem gente que vai colocar para 110%, mas vamos pensar que a gente tem muita dificuldade e eu só quero aprender a fazer a questão. Você aprendeu a calcular a porcentagem anteriormente? Beleza. Então, você chega e faz aqui, ó. 1000 está para 100%. X está para 10. Você vai multiplicar 100 vezes x e 1000 vezes 10. Eu vou cortar 0 com 0, 0 com 0. X vale quanto? 100. Entenda que esse 100 aqui, ó, ele recebe um nome, tá? Ele é o que a gente chama de parcela de aumento. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o novo valor ele passa a ser o antigo mais a parcela. Então, quanto que você tem agora? 1.100. Falou aumento, faz a parcela e soma no final. O mesmo princípio, sem medo de errar. Você vai fazer para desconto. Desconto percentual. Como assim? Desconto ele é um valor que você vai reduzir. Nós vamos utilizar, turma, a mesma ideia. Então, ó, 1000. E de fato eu sei que isso aqui é o meu 100%. Só que aí você vai chegar na questão e vai encontrar algo como redução, vai encontrar algo como desconto, e eu vou pegar o mesmo 10%. Desconto de 10%. Bora montar a regra de 3. Primeiro passo, você vai descobrir
o quanto em dinheiro corresponde esse percentual. Então, montou a regrinha de 3 aqui. Próximo passo, multiplica cruzado. E depois, corta 0 com 0, 0 com 0. X vale quanto? 100. Só que eu entendo que, por se tratar de um desconto, eu reduzo. Então, o novo valor é o antigo menos a parcela. NV 900. Tranquilo? É bem intuitivo quando você pega uma questão de porcentagem. Então, vem comigo aqui para a gente fazer mais uma questão. Ó, em um determinado mês, uma agência no dia 8 registrou 120 atendimentos. No dia 9, foi 50% do dia 8. Então, vamos por partes. No dia 8, 120. No dia 9, foi metade. Entenda que 50% você já sabe que é metade de algo. Então, isso daqui corresponde a quanto? 60. Quando ele chega no dia 10, ele fala aqui, ó, no dia 10, o número de atendimentos nos caixas eletrônicos também registrados na mesma agência foi igual a 120% do dia anterior. Então, eu preciso pegar esse 60 e calcular 120% disso. Pode fazer por regra de 3? Pode, desde que você coloque como referência o 60. Então, 60 é 100%, x é 120. O Ian passou de 100, é porque é um aumento. Tudo que passa de 100 é aumento. Então, você multiplica cruzado, 100x é igual a 60 vezes 120, corta 0 com 0, 0 com 0, x é igual a 72. O que ele está querendo? O total. Eu somo. Letra B, 252. Essa é a resposta que você vai marcar lá na hora da questão, tá? Quando é a ideia. Ele poderia ter falado, por exemplo, assim, lembra que no dia 9 foi redução de 50%. Metade, né? Igual a 50% do dia anterior. Mas ele poderia te falar, por exemplo, que no dia 9 sofreu uma redução de 20% do dia 8. Aí você diminuiria, calcularia dia 8, 120 para 100, x está para 20, diminuiria, chegaria no dia 9. Tudo parte de porcentagem, aumento e desconto. Não vai fugir disso daí. Tranquilo? Pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus e fui!